Hello, como estão? Tudo bem? Eu também tô bem. Hoje eu tive uma triste notícia que eu já tava imaginando que poderia acontecer e eu não vou marcar. Não vou mais poder fazer live. Não posso mais mostrar as minhas entradas, principalmente com conta real. Mas eu posso fazer o pós-dia de operação. Então, junto das projeções, eu vou mostrar também o que eu fiz no dia ali. E, cara, vai ser isso, assim. Vou deixar minhas lives tudo privadas aí, porque eu vi que pode dar muito ruim mostrando as entradas. Eu não tenho permissão pra isso, tá bom? Então, infelizmente, você foi. Infelizmente, as lives se foram com entradas ali. Mas aí, assim, toda segunda-feira eu vou mostrar mini índice, mini dólares, projeções. E vou mostrar também o meu retrospecto da semana, como é que foi o meu percentual ali de operações, como é que ficou ali o meu gráfico ali da semana anterior, né? E aí acho que pode dar uma grande ajuda, né? E seguimos aí na labuta aí. É uma pena, eu adoro as lives, mas é isso. Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini dólar, né? E vamos parar, Zama. Não, isso foi amanhã. Nos vendas no varejo. Anual e mensal. 9 horas da manhã, vai estar abrindo o mercado, sempre tem uma volatilidade ali, então faz diferença. E é isso, cara. E vamos já para os 60 minutos. Mini dólar, estamos aí às 17h55, é isso, é o que é. Estamos observando, cara, dá uma olhada nisso aqui, José Cleide, eu sei, não deu certo, mas olha quando deu certo. Olha quando deu certo, meu amigo. Olha onde eu saí, meu amigo. Olha onde eu saí, meu amigo. Fechamento do gap de hoje. Saí ali. Eu sei, bom, se ele quiser seguir ali, cara, já que ele tocou no gap ali e fechou, se ele quiser seguir, ele vai continuar capotando. E se ele quiser me violinar, vou salvar 35 pontos. Salvei 35 pontos. Aqui está a prova. Aqui está a minha conta real. Aqui está a prova. Demorou? Demorou. 2 horas. Mas entregou 35 pontos pro titio. Adorei. E aqui o que a gente pode ver, inclusive, já vou deletar aqui esse cara aqui porque eu não tenho interesse dele. Esse cara aqui eu também não tenho interesse dele. E eu tenho interesse desse cara aqui que eu preciso fazer uns desenhinhos. Então o que temos aqui? Nós tínhamos a quebra da estrutura para dar prosseguimento ao movimento de alta. Cara, não fez. Mudou a característica do preço. Fez um capote legal. Nesse momento agora, ele perde um fundo. A gente pode pegar essa mudança de característica do preço aqui e já arrastar ela para cá. Nós temos a quebra da estrutura rasinha que ele fez. E esse aqui deixa aqui por enquanto, que por enquanto não temos nada. Pelo menos por agora. Então, meus amigos, de novo, virou para compra com uma força. E eu ainda acredito. Não quero falar nada pra vocês, mas esse ponto aqui é o ponto muito legal. Inclusive hoje eu botei a minha saída aí, quando eu cheguei lá na terapia do meu filho e vi que não tava querendo ir, que tava só fechando o gap, eu saí fora. O cara também tem que saber quando sair do negócio, né? Mas eram 100 pontos que eu tinha aqui, 108 pontos. E eu acredito que esse cara, uma questão de tempo pra esse cara chegar nesse ponto aqui. Ele vai voltar ali, eu tenho certeza. E se ele quiser seguir, continuar empurrando o preço, porque a gente sabe que o mercado ele retesta topo facilmente, eu ainda tô com essa mesma visão do movimento medido de impacto, faz um pullback, e a segunda, a perna proporcional, que é a terceira, isso aqui é tudo a segunda perna toda torta, ainda chega nesse movimento aqui, lá no 584. Então sim, eu gostaria demais que esse cara retestasse o topo, entendeu? Queria muito que esse cara fizesse esse movimento aqui, ainda fechasse o movimento medido, fosse um pouquinho mais. E aí, desce a pedrada. O dólar é difícil também, é igual o índice, cara, é muito difícil, não é um negócio fácil, é complicado, mas, cara, tá sendo muito melhor de operar esse cara do que operar o mini índice, cara. Muito melhor. Me irrito, mas bem menos do que o índice. E aqui tá a prova que eu tinha medo, né? Quando eu tava olhando os 60 minutos que ele tava com esse... Assim, ó. Primeiro fez isso, depois fez isso. Falei, nossa, é aquele dia pra limpar minha conta. Daí eu fiquei olhando bem assim, falando, não, mas só um pouquinho, cara. Esse cara aqui não fez nenhum movimento direcional. Ele geralmente faz um movimento direcional no dia. E como ele não fez nada, ele tá acumulando, gerando liquidez pra fazer um movimento direcional. Eu já tava esperando que o Powell ia falar sobre o impacto das tarifas, porque no Brasil já tá se sentindo, no mundo inteiro tá se sentindo, né? O que o Trump fez só onerou mais os países e fez a galera perder mais dinheiro, né? E ele fez. E eu peguei o movimento. E ele me irritou e me violinou, e depois a gente vai ver ali o que eu fiz ali, mas eu tentei seguir as regras, eu perdi um pouco a cabeça, eu tive 15% de operações vencedoras, e mesmo assim botei 35 pontos no bolso, foi excelente. Dito isso, cara, olha, 60 minutos, bullish, né? Tá bullish. Mas e no diário? Cara, o diário não tá bullish. E esse candle que ele tá fazendo aqui, cara, é um candle clássico de limpeza de conta, né? Do diário. E é um candle também que o Stormer chama de candle de explosão. Esse candle aqui, geralmente faz um movimento muito bem direcional. E tá vendo aqui também um outro setup de Stormer? Chama One Punch. Ele faz uma barreira de proteção em cima de uma barra muito gigante de alta. E aí, assim, cara, a gente tem que observar que ele não perca esse fundo aqui. E ele rompendo esse topo aqui, efetivo, com força, tentando buscar esse fechamento de gap, meu irmão, isso aqui pode ser um candle de explosão. Pra ele fazer um movimentinho, um movimento medido. E aí, fazendo um movimentinho do movimento medido, a gente tem grandes chances desse cara chegar lá nos 585. Mais ou menos nessa região aqui. Pra fazer um movimento medido,
dessa perna aqui, pedrada, aplicada pra cá. Dá até mais alto, né? Deixa assim. Vamos fazendo 60 minutos, que é mais coerente por causa do intraday. A gente opera day trade. Tá? Então é isso. Não temos a confluência. 60 minutos e diário não tem confluência. Vamos pro intraday. Vamos para os 5 mil tickets. Tá aí ele, gracioso. Isso aqui foi o range do dia. Até a hora que eu saí, né? Perdão. Até a hora que eu saí, esse aqui foi o range do dia. Cara, então, aí as regras, às vezes, elas não são seguidas, né? Rompeu aqui, após a primeira hora de pregão, quase 11 horas da manhã, ele rompeu dizendo que ele era comprador. Eu já caí nessa várias vezes. Não aceitei. Assim que ele fez esse movimento aqui, esse movimento já me disse que ele não era comprador porra nenhuma. Esse movimento aqui, ele já me disse que não era comprador. Fez um grande esforço pra subir e capotou muito rápido. E aí, cara, aqui, daí eu vendi aqui, tomei stop, comprei, tomei stop, vendi, tomei stop, comprei, tomei stop. Isso aqui foi Nossa, foi sinistro. E a hora que ele liberou o movimento, eu fui tentando seguir as regras. Ele tinha um range, ele criou esse range aqui, esse range foi muito filha da puta. Na sequência, ele criou outro range lá em cima. Na sequência, ele criou outro range aqui embaixo. Então, o dólar tá se fazendo de trouxa, cara. Criando ranges pra descer de escadinha ou subir. Muito estranho. E outro ponto muito interessante aqui é a VWAP, né? Sentiu, capotou, sentiu, foi segurando, mas não subia, né? Não andava volatilidade. Cheguei a pegar... Qual o movimento que eu peguei? Cara, eu peguei esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui entregou 13 pontos na minha entrada. 13 pontos. E eu acabei saindo com 5, né? Botei meu stop aqui, porque aqui seria a mudança da característica do preço. Então, o que eu fiz? Qual foi minha técnica aqui? Entrei em 2 tentativas falhadas da venda, né? Depois de tomar uma violinada na compra. Várias violinadas, né? Na venda, né? E aí entrei na compra, deixei o mercado andar. Observei essa quebra de estrutura aqui. Imaginei que essa quebra de estrutura ia dar prosseguimento aqui. Mas, quando ele fechou os 13 pontos, eu peguei o meu stop do break-even e coloquei aqui em 5 pontos. Por quê? Por que aqui? Quem tá estudando Shock BOS? Porque, meu amigo, aqui tinha mudança da característica do preço. Aqui, ele passava de comprador para vendedor muito rápido. E dito e feito, ele o fez. Mas não veio tão fácil. Testou a VWAP, voltou para dentro dela, e aqui ele escorregou na groselha. E aqui, sim, eu estava enfurecido, acabei apertando os 2 botões ao mesmo tempo. Compra e venda ao mesmo tempo. Ele abriu uma operação e fechou ao mesmo tempo. Perdi taxas aí. E aí deixei o mercado porque eu vi que ele tentou, perdeu, fez a volta. O que ele fez aqui? Qual é o movimento clássico disso aqui? Muda a característica do preço. Quebra a estrutura para dar prosseguimento ao movimento. O que mais que ele faz? Quebra a estrutura para dar prosseguimento ao movimento. Diz que mudou a característica do preço, mas na verdade tudo que ele fez é um pivô falso. Eu demorei pra pegar isso aqui, mas peguei. Ele entregou esse movimento aqui. 35 pontos direcionais. Desde aqui. Desde aqui. Até aqui. Aqui, ó. 35 pontos exatos eu peguei. Fantástico. Fazia tempo que eu não pegava um movimento direcional tão bonito. O que esperar para amanhã? Amanhã tem notícia meia boca, né? Meia bomba, como diz um amigo meu. Não sei se vai fazer alguma coisa, cara. Não sei. Meu sonho seria um reteste lá de topo, lá no alto. Nesse ponto onde ele está, a gente tem que fazer os nossos ajustes aqui de onde está quebra de estrutura. Deixa eu me ver aqui. Ó. Aqui seria o prosseguimento para quebra de estrutura. Aqui, onde que ele tá? Perdeu aqui. Aqui, ele mudou a característica do preço. E, cara, vamos ver se ele faz um pullback aí, mas aparentemente aqui também seria o ponto onde ele iria reverter. Não sei. Vamos deixar por enquanto aqui, ó. Acho que é mais sensato. Porque pode ter uma liquidez interna aí que ele tá desafiando, né? Aqui, né? E aí a gente tem que ver o que ele vai fazer nesse ponto aqui, porque ele pode também criar um novo pivô falso. Nesse ponto aqui mesmo. Quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura, e aí violina todo mundo pra dizer que era um pivô falso. E aí segue pra baixo. Setups que a gente já tá acostumado a operar. Pra quem tá estudando o Joseph James, pra quem tá estudando o Shock BOS, setups de crown reversal, back, força, principalmente trap. Trap é muito legal. Isso aqui foi uma trap. Foi uma trap clássica. Esta VWAP, em cima da VWAP, então, por isso que eu nem uso média mais. Em cima da VWAP, então, ó, ele faz uma tentativa bem definida da compra, perde calção, 2 tentativas, perde calção, tu entra aqui, né, com 2 tentativas falhadas, ele vai lá embaixo, ele volta num prior, e aqui ele capota. Bem direcional. Isso aqui é uma trap. Isso aqui é o quê? Um crown reversal. Isso aqui é o que a gente busca. A gente busca esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento é um movimento muito parrudo. É foda, às vezes ele te engana, ele diz que vai pra um lado, vai pro outro, violina, e te entrega um movimento lindo.
o que eu esperaria pra amanhã seria pelo menos uma tentativa de reteste de topo, desse topo aqui, ou talvez aquele outro topo mais lá em cima lá. Eu tenho um alvo muito bom lá naquele topo duplo lá. Muito bom. Não sei se ele vai fazer. E além disso, a gente tem esse movimento grandão aqui, ó. Que ele não fez, ó. Breakout pullback em cima desse range gigante aqui, ó, da sexta-feira. Foi sexta? Foi. Ô, cara, aqui tem... Olha, agora que eu vi isso aqui, ó. Cara... Tá. Olha, tem um viés de compra pra amanhã, hein, cara. Ele tentou entrar nesse range aqui. Olha que delícia de movimento, meu amigo. Ele vem pra baixo, ele tenta escapar, ele faz 2 pernas de pullback, um pouquinho mais, e faz a quebra da estrutura pra fazer o movimento em V. Pra fazer o quê? Como é que é o nome desse negócio aqui? Conhecem? Lembram? Sim, pra quem tá estudando Joseph James. Região de breakout pullback em cima do range prévio, bem definido, um range que movimentou 100 pontos direcionais. E ele simplesmente bateu ali. Olha só como ele bateu ali. Fechou aquele gap, bateu ali e virou ao contrário. Muito interessante. Mas não pensem que isso aqui é uma reversão, até porque a gente tem que lembrar que ticks refletem volume financeiro, mas ticks, eles repetem padrões pra gente fazer entradas mais seguras, né? Mas ele não dá direção. A gente tá vendo padrões aqui, mas não é direção. Então olhando assim, às vezes o cara olha e fala, ah não, ele tá caindo aqui, vai continuar caindo. Cara, ele pode fazer um breakout pullback, retestar um topo pra depois cair. Não quer dizer que esse movimento do intraday em ticks reflete a direção dele. Só olhar 60 minutos e tu vai ver que, opa, não é bem assim. Quer ver? Vamos passar por 60 minutos só pra tirar essa dúvida. Ali. Não é bem assim. Tu acha que isso aqui é só um pullback pra continuar capotando? Não sei. Olha a média de 200 como ela tá apontando pro alto. Olha a média de 21 não deixando passar pra baixo dela. Tem atenção. Atenção e cautela, né? Sempre. Eu gostei desse movimento aqui. Agora olhando ele aqui de longe aqui, eu gostei desse movimento aqui. Ele tocou no topo do range, simplesmente repeliu. O que dá pra fazer aqui? Bom, se amanhã ele quiser efetivamente fazer um movimento de baixa, a gente pode tentar pegar esse movimento para fazer um reteste de fundo e ficar muito de olho no que vai acontecer a partir daqui. Se ele não quiser fazer isso, se afastar da média da VWAP, né, que a gente usa como balizador, aí a gente tenta um movimento de alta, sabendo que ele pode tentar retestar esse topo aqui pelo menos, ou talvez fazer um topo duplo, ou talvez fazer 2 pernas fortes, movimento medido, entendeu? E tá tudo certo. Mas não pense que ele é comprador assíduo ainda. Não, não é. Ele precisa virar lá no diário também. Não é só no 60 minutos que ele vai acusar ali, vai fazer. Os 60 minutos eles dão um grande indício pra gente, mas assim, ele não é o dono da verdade. Ele tem que estar em confluência com o diário. O diário tá ao contrário e aquele ali pode ser só um pullback. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Muito obrigado a todos que estão observando minhas projeções. Muito obrigado a todos que acompanharam minhas lives. Não vai ter mais, faleceu. E vamos fazer só as análises aí do que eu fiz aí durante o dia. E infelizmente eu não posso mostrar minhas entradas mais. E vou ter que colocar tudo como privado lá, não vai rolar. Obrigado, uma boa noite. Amanhã estamos aí, final do dia. Talvez eu abra a live ali depois, sei lá, se der um tempinho ali entre meio-dia e meio, só pra mostrar ali o que eu fiz. Mas vou pensar, tá bom? Muito obrigado.